Olá, seja bem-vindo ao desafio de ler a Bíblia toda em um ano, mais 3 capítulos do livro de 2 Reis. Hoje capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Capítulo 4 de 2 Reis, nós vamos ver os milagres de Eliseu. Esse homem que foi ousado em pedir porção dobrada de Elias, o grande profeta. Ele falou: eu quero porção dobrada, eu quero o dobro de unção, eu quero ir mais longe do que você foi. E aqui o capítulo 4, o que nós encontramos? Os milagres de Eliseu. Eliseu vai realizar esses milagres. Do verso 1 ao verso 7, nós temos o milagre do azeite. Eliseu multiplica o azeite da viúva, permitindo que ela pagasse as dívidas e sustentasse sua família. Olha o verso 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Você vai lembrar que lá em Levítico nós já lemos que um credor poderia levar os filhos como escravo para pagar a dívida, caso o pai morresse e não pudesse pagar essa dívida. Aqui me chama muita atenção, porque essa mulher vai dizer assim: olha, o meu marido, ele também era um dos filhos do profeta. Era um homem de Deus. Mas ele não teve planejamento financeiro. Ah, mas um homem de Deus não tem que preocupar com isso. Precisa. Ele come, ele bebe, ele veste. Ele precisa de uma casa. Ele tem famílias, ele tem filhos. E este homem não se preparou. E aí nós vamos ver o profeta perguntando para ela como podia ajudar. Perguntou: o que você tem em casa? Aí o verso 3 ela disse. No verso 2 ela disse assim: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Primeiro ela diz: não tem nada. Aí ela diz: só uma vasilha de azeite. Que aos olhos dela, aquela vasilha de azeite não era nada. Mas Deus vai usar o que ela achava que era nada para gerar multiplicação na vida dela. Então nunca despreze o que você tem na mão. Pode parecer pouco, mas esse pouco com Deus pode se tornar muito. O profeta vai falar com ela: busque vasilhas emprestadas. E a Bíblia diz que enquanto havia vazias dentro da casa dela, o azeite não parou de multiplicar. Então você percebe que a multiplicação do azeite foi algo tão glorioso que o profeta vai dizer: vai e venda, paga a dívida e viva com o resto. Pastor, mas eu fico imaginando, se ela tivesse muitas vasilhas vazias, o azeite multiplicaria segundo a fé dela. Entendo, o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida passa pela fé que nós temos em Deus. Nós temos aqui o segundo milagre, que é a ressurreição do filho da sunamita. Eliseu vai ficar hospedado na casa dessa mulher. Todas as vezes que ele fazia aquele percurso, o filho dela morre e ele vai ressuscitar este filho. Essa história é muito linda. Nós temos também Eliseu no momento de fome, onde os filhos dos profetas, os discípulos do profeta vão preparar uma comida, mas aquela comida está envenenada porque eles não souberam discernir o que deveriam ter pegado, pegaram algo que era venenoso, e nós vamos ver Eliseu purificando aquele cozido. Estão tirando o veneno dela por uma atitude dele de colocar farinha ali. Ele põe um pouco de farinha naquele cozido. Então é muito interessante, ele não só identificou que tinha um veneno, mas ele purificou. Ele realmente mudou aquela realidade. Ele purifica aquele cozido e todos vão poder comer. E aí nós vamos ver o verso 42, o milagre da multiplicação dos pães. Pastor, eu pensei que a multiplicação dos pães fosse só no Novo Testamento, não aqui. Eliseu vai multiplicar os pães. E aí nós chegamos no capítulo 5, que também é um outro milagre de Eliseu, mas agora é o milagre da cura de Naamã. A lepra é uma doença terrível naquela época, muito terrível. Nós temos até o livro de Levítico falando sobre a lei a respeito da lepra. E nós temos Naamã, que não é judeu, um comandante de um exército, mas a Bíblia vai falar que ele tem uma escrava, uma jovem, que é do povo judeu, é do povo de Israel, e
que vai falar com ele, que tem um profeta em Israel que pode resolver o problema dele. Capítulo 5 é Deus trabalhando com o orgulho de Naamã, porque ele vai com toda a pompa, ele vai com todo o recurso, como que querendo comprar a bênção ali do profeta. E o profeta vai dar um comando para ele simples, que ele deveria se banhar, se lavar no Rio Jordão. O Rio Jordão não era o rio mais puro da época, mais limpo da época. E ele fica assim, decepcionado, porque se você ler o capítulo 5, vai ler, ele vai criar uma cena na cabeça dele. Ele vai dizer, olha, eu pensei que ele sairia, imporia as mãos. Cuidado, porque o que eu quero te ensinar aqui é, muitas vezes, nós achamos que Deus tem que agir do nosso jeito. E às vezes Deus não age do nosso jeito. Deus age do jeito dele. E às vezes o jeito de Deus é tão simples que a gente tem dificuldade de crer no simples. Aí tem a história de Geazi, que é um discípulo de Eliseu, que vai ir atrás de Naamã com uma mentira, porque ele quer o recurso de Naamã. Ele vai mentir. É alguém que tem um coração assim terrível, terrível. Um coração de alguém que está querendo o recurso, o dinheiro, né? E aí o profeta vai perguntar onde Geazi esteve, ele vai inventar uma mentira, e aí Eliseu vai dizer assim, olha, você acha que eu não estava com você, verso 26, mas Eliseu lhe diz, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? E aí a lepra que estava sobre Naamã veio sobre Geazi. Pastor, mas que é algo tão duro, irmãos, com Deus não se brinca. Geazi era um discípulo, Geazi viu os milagres, provavelmente do capítulo 4, viu a postura de Eliseu e ele vai mentir. Ou seja, uma falta de temor muito grande. Se tem algo que eu e você devemos orar, é pedir a Deus para nos dar temor. Temor. Vamos para o capítulo 6 para terminar. Nós vamos ver Eliseu e os filhos. No capítulo 6, ele faz um machado flutuar. A escola dos profetas fica pequena. Eles decidem ampliar, e eles vão ampliar essa escola, mas convida o profeta a estar com eles, e quando eles estão cortando ali as árvores para construir esse espaço maior, o machado cai na água. E aí ele vai gritar, ai meu senhor, o machado era emprestado. Então Eliseu faz um machado flutuar, mais um milagre. E aí do verso 8 até o verso 23, é o momento que Eliseu ele frustra os planos do rei da Síria. Guarde isso. A Síria ela vai estar se levantando contra Israel, contra o reino do norte, até o ponto que ela vai destruir o reino do norte, Israel, lá na frente, por causa da desobediência, por causa do pecado. E aqui nós vamos ver que Eliseu frustra os planos do rei da Síria, frustra suas estratégias, e o rei da Síria vai tentar capturá-lo, mas é o profeta de Deus. Deus vai revelar para eles os planos do rei da Síria, e aí nós vamos ver que de uma maneira tão linda aqui, e aí eu quero falar com você, ó, verso 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo de manhã, e quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, Senhor, o que faremos? Aí a resposta de Eliseu. O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Gente, isso aqui é muito lindo, porque mostra como que Deus cuida de mim e cuida de você. O profeta Zacarias, lá no finalzinho do Velho Testamento, nós vamos chegar no profeta Zacarias, se Deus quiser, e você vai ver no capítulo 2, o profeta Zacarias falando que Deus ia cercar Jerusalém com um muro de fogo. Deus é aquele que nos cerca, é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege. Então você não tem que temer mal algum, porque maior é aquele que está com você. Mais numerosos são aqueles que estão com você do que aqueles que vêm contra você. Do verso 24 até o capítulo 7 aí, e nós vamos ver o capítulo 7 amanhã, né? Nós vamos ver Samaria sendo sitiada pelos sírios, né? Que vai ter uma grande fome, uma fome terrível, terrível, e Eliseu vai profetizar o fim deste cerco.
Ele vai profetizar a abundância de alimentos, porque Deus pode fazer isso. Num tempo de escassez, Deus pode abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre mim e sobre você. Deus te abençoe. Mais 3 capítulos. Vamos ficar firme. Daqui a pouco terminamos 2 Reis. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, amanhã nós vamos para o capítulo 7, 8 e 9. Deus te abençoe.